Coluna do Reinaldo Azevedo, tese impossível para Bolsonaro, a ilegítima defesa e outra aberração da PGR. Vai falar de Carla Zambelli, Constituição e Jair Bolsonaro. Vamos ver. Papel da defesa é defender, mesmo quando a tese é furada. Melhor termos um sistema de garantias do que os advogados possam testar teses um do outro, do que em que determinados indivíduos não tivessem defesa. Felizmente, Jair Bolsonaro perdeu a eleição e a tanto não chegaremos. Seus defensores, no caso da mercância das joias, sob liderança de Paulo da Cunha Bueno, devem dizer que a Lei 8.394, de 91, o decreto que a regulamentou, o 4.344, autorizam o presidente a incorporar presentes ao seu patrimônio. Assim, pretendem ignorar a decisão do TCU de 2016, que fez clara distinção entre o que é realmente um mimo de caráter pessoal, dado ao chefe do Estado do Brasil por um país estrangeiro, e o que deve permanecer sob guarda da presidência da República. Pretende-se, assim, negar o crime principal de que Bolsonaro é acusado, peculato. É a melhor saída de que dispõe Cunha Bueno, porque é a única, mas também muito fraca. A lei e, por consequência, o decreto dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República. Relógios Rolex, Patek Philippe e colares de diamantes não se parecem exatamente com acervos documentais, não é mesmo? Transcrevo o trecho do acórdão do TCU. Determinar à Secretaria de Administração da Presidência da República e ao Gabinete Pessoal da Presidência da República que incorporem com fulcro no artigo 3º, parágrafo único, inciso 2º, do Decreto 4.344 de 2002, ao patrimônio da União todos os documentos bibliográficos museológicos recebidos pelos presidentes da República nas denominadas cerimônias de troca de presentes, bem assim como todos os presentes recebidos nas audiências com chefes de Estado e de governo por ocasião das visitas oficiais ou viagens de Estado ao exterior, ou das visitas oficiais ou viagens de Estado de chefes de Estado e de governos estrangeiros ao Brasil, excluídos apenas os itens de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo presidente da República. Recomendar à Casa Civil que promova estudos para aperfeiçoar a legislação que regulamenta os acervos documentais privados dos presidentes da República para deixar assente os motivos e as excepcionais ocasiões em que documentos bibliográficos, museológicos recebidos pelo presidente da República no exercício dessa função devem ser de sua propriedade, permanecendo todos os demais presentes, incluídas obras de arte e os objetos tridimensionais como bens públicos, sob a guarda da Presidência da República. Fim de papo. Não é só os documentos propriamente que são do interesse do país, como os presentes, que se destacam ali os objetos tridimensionais. Devem ficar sob a guarda da Presidência, não podem ser passados nos cobres para enriquecer o governante ou o ex-governante. Já basta os benefícios que os caras já ganham, né, gente? Então, a gente tem que acompanhar aí tudo o que está rolando. Ademais, ainda que os objetos milionários tivessem realmente sido dados de presente a Bolsonaro, ele deveria tê-los declarado à Receita quando chegaram ao Brasil para recolher o imposto correspondente. Ou que se tem é crime de descaminho, conforme o artigo 334 do Código Penal. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria. No caso do descaminho, note-se que a agressão à lei teria se dado na entrada e na saída, na hipótese de não ser o que parece ser, peculato. Certamente não escapará à justiça a condição óbvia entre defender o direito que Bolsonaro teria de dispor como quisesse daqueles bens e a tese de que não foi ele a ordenar que Mauro Cid, seu ajudante de ordens, os vendesse, ou que se pretende sustentar que ele poderia vendê-los se fosse o seu desejo, e foram efetivamente vendidos, mas a decisão foi tomada pela ordenança. Tenho muitos amigos criminalistas, a vida deles nunca é fácil, mas em certos casos é mais difícil. A legítima defesa pelas costas, saindo para outro caso, né, que é da Carla Zambelli. Por 9 votos a 2, o STF acatou a denúncia contra a deputada Carla Zambelli do PL de São Paulo por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo no episódio em que saiu pelas ruas de São Paulo,
na véspera do segundo turno, empunhando uma arma no encalço do jornalista Luan Araújo, que a teria ofendido. Aliás, trata-se de uma das cenas mais marcantes da eleição do ano passado. Todos viram essa senhora correr atrás do Luan, acompanhada de um segurança também armado, e até acuá-lo num bar. Numa entrevista à época, chegou a alegar que tinha sido fisicamente agredida. Um vídeo provou que ela caiu sozinha. A lei proíbe o porte de arma na véspera de eleição, mesmo aqueles que têm licença. A exceção são as forças de segurança. André Mendonça não descartou a denúncia, mas avaliou que o foro não é o Supremo Tribunal Federal. Discordo radicalmente da opinião, mas vá lá. Há um suporte de entendo, falsa racionalidade que o sustenta. Nunes Marques, no entanto, deu um voto assombroso. Segundo ele, uma vez ofendida, foi legítima a tentativa de Zambelli de prender Araújo. Vamos para o artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Matar alguém que lhe bateu a carteira, leitor, não implica legítima defesa, porque, por óbvio, tirar a vida da pessoa não parece o uso moderado dos meios necessários para recuperar a dita cuja, não é mesmo? Notem que o texto fala em agressão atual ou iminente. Ainda que a deputada tivesse mesmo sido alvo de ofensas, perseguir alguém em fuga com uma arma em punho retira a atualidade e, por óbvio, descarta a iminência do ato, que só se daria no futuro. Não custa lembrar que tal segurança chegou a dar um tiro durante a perseguição. O cara tira no chão, isso aparece nas filmagens. Uma pergunta a Nunes Marques. Se Zambelli tivesse disparado e matado Luan pelas costas, seria só um acidente não doloso dentro de uma reação legítima? A PGR e os golpistas. Acho indecente qualquer acordo de não persecução penal com pelo menos 1.156 réus que participaram dos atos golpistas, presos no dia 9 de janeiro. Estes estão acampados ao lado do QG do Exército e que não teriam participado do ataque às respectivas sedes dos três poderes. Acusados de incitação ao crime e associação criminosa, as imputações renderiam pelo menos 4 anos de reclusão, se condenados. No caso de um acordo, poderiam ser proibidos por um tempo de participar das redes sociais e não perderiam a primariedade. A extrema-direita precisa de mártires, mesmo que sejam estes, já criticou a possibilidade. Pois é, eu também acho uma aberração, e por razões distintas. Os tarados acham que a condenação provará que se vive num estado totalitário, os bananas seriam mártires. Penso o exato oposto. Os vândalos precisam ser condenados para que percebam, e para que se perceba que a democracia existe. Até parece que a ausência de pessoas irrelevantes nas redes servirá como resposta à cidadania ofendida e agredida pelos criminosos. Acordo uma ova. Tivessem vencido, eles nos ofereceriam paredão, mas perderam. O mínimo que podemos fazer é lhes oferecer a lei. Exatamente, Reinaldo Azevedo. Muito boa coluna aqui. Não tem que ter perdão e nem anistia. Tem que ter justiça e Constituição contra os golpistas, incluindo Bolsonaro e Carla Zambelli, meus queridos e minhas queridas.